Então, Dália, você vai falar primeiro, tal. Pode ser, eu posso começar falando, porque eu tenho reunião daqui a pouco. Uhum. Ok? Pode começar? Boa noite, gente. Queria primeiramente dizer que eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui, todas as carinhas novas e câmeras ligadas. Isso faz a gente muito feliz. A gente está muito animado para como que vai ser, né, esse processo seletivo. Eu vou me apresentar e vou meio que apresentar o Lucas, que ele não pôde aparecer aqui agora, mas enfim, eventualmente, ao longo desse processo, ele, enfim, passa para dar um oi para vocês. Mas meu nome é Dara, eu sou presidente da Argos nesse momento, eu entrei na Argos tem um ano. Eu entrei como consultora do administrativo financeiro, daí eu fui diretora do administrativo financeiro, e em setembro eu assumi a presidência da empresa. E, gente, eu não consigo assim expressar para vocês assim a quantidade de experiência que eu ganhei aqui dentro da empresa, tipo, as habilidades, assim, tipo, soft skills e hard skills que eu ganhei aqui na empresa, que inclusive foram que me ajudaram a conseguir o estágio que eu tenho hoje, que é um estágio muito maneiro. Então, assim, eu assim, super encorajo que vocês aproveitem muito, muito, muito essa oportunidade. E mesmo que vocês estejam ainda, né, nesse período de que não foram aprovados ainda, o processo seletivo em si sempre é uma oportunidade de aprendizado, né? Eu sempre digo que durante o meu trainee, se eu não tivesse passado na Argos, eu já saberia muito mais do que muita gente, porque a gente aprende muito no trainee. Eu tenho certeza que o pessoal aqui pode confirmar essa informação para vocês. E enfim, e o nosso vice-presidente é o Lucas. Ele entrou como consultor de gestão de pessoas, virou diretor de gestão de pessoas e agora ele assumiu a vice-presidência, né, ao meu lado. E a gente está já trabalhando junto tem um tempinho, né, porque a gente foi da DE ao mesmo tempo e da nossa diretora executiva. E foi, assim, um período de muito desafio, muito aprendizado, e por isso que a gente decidiu, né, continuar aqui na empresa, porque a gente sentia que a gente tinha muito a dar para a empresa, né, tipo, de retorno com tudo que a gente teve até hoje. E é isso, gente. Uma coisa muito legal. Assim, eu sei que o pessoal vai falar mais, eu tô falando demais, tô me estendendo aqui um pouco, mas outra parada muito legal que vocês provavelmente já sabem, mas se não souberem, depois o Luiz ele pode elaborar um pouco mais sobre isso, é que a Argos é uma empresa federada, né, ao Movimento Empresa Júnior, que basicamente é uma parada muito legal. Muito legal. O MEG, ele traz muita coisa para a Argos, ele traz capacitações para a Argos, traz um contato com uma rede, então a gente está sempre trocando ideia e aprendizado e fazendo projetos junto. Exatamente, a Sarinha vai falar tudo com as EJs, não só tipo, as outras EJs de outros cursos da UF, mas do Brasil inteiro, então é uma troca muito, muito, muito maneira. Sarinha, já adiantando aqui para vocês, é a guardiã da Argos. Então, é isso, galera. Aproveitem muito essa experiência. Aos que entrarem na Argos, tem muita experiência do MEG, porque tem muito, 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 muito que crescer aqui dentro. Então, assim, eu desejo um ótimo processo seletivo para todos vocês. Tenho certeza que vocês estão aqui, todos são muito bem capacitados, porque GP tem uma mão boa para escolher. E é isso, gente. Aproveitem e desejo muito boa sorte para todos vocês ao longo desse processo e que a gente está muito feliz de ter recebido, assim, ao menos a intenção de vocês de querer fazer parte da Argos. É isso. Qualquer coisa, se vocês quiserem falar comigo, eu estou no grupo de vocês, né? Eu acho que eu não tenho foto de perfil disponível para todo mundo, mas meu nome está lá. Então é só mandar mensagem, qualquer coisa, galera. Eu vou ter que sair porque eu tenho uma outra reunião depois daqui. Mas é isso, gente. Um beijo, boa noite, boa capacitação, boa apresentação aí para vocês. Obrigada, Dara. Tchau, Que tchau. isso, muito obrigado. Boa reunião. Ai, calma É, aí, eu vou gente. colocar só meu fone, senão vocês não vão conseguir me ver. Agora que eu lembrei que a minha câmera fica em outro lugar. Mas enfim. É... Então, gente, calma aí rapidão. Estão me escutando? Sim, Luiz. Beleza. Sim, Rapidão.
Aí, foi. Então, gente, a gente vai começar a apresentaçãozinha aqui do, do nosso núcleo, tá? Vou compartilhar aqui a tela rapidão. E até de falar para a GP se apresentar antes, aí você já pega um embalo. Ah, beleza, pode se apresentar, pode se apresentar. Vocês já conheceram a gente ali no grupo, mas só para vocês saberem quem procurar em caso de alguma dúvida sobre o processo seletivo, se vocês quiserem conversar sobre alguma questão, tudo que acontecer aí, vocês podem procurar GP. Eu sou a Maísa, sou diretora de GP, e vou deixar as meninas se apresentarem, porque mais detalhes eu já falei lá no grupo. Rebeca. Oi, gente, eu sou a Lorena, eu sou consultora de GP. E qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar mensagem para mim também, que a gente está aqui sempre para resolver os problemas internos ou qualquer coisa. E eu também queria desejar uma boa sorte para vocês no processo. Oi, gente, eu sou a Marcela, consultora de GP também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou me verem também, pode falar comigo, mandar mensagem no WhatsApp. Dúvida, curiosidade, qualquer coisa. E boa sorte. Espero que vocês tenham um treino muito lindo e de muito aprendizado. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda, também sou consultora de GP. Qualquer problema também pode me mandar mensagem. E eu espero que todo mundo tenha muita sorte aí no processo. Falta também a Maria Gabriela, ela está representando o GP na reunião da direção, então ela não pode estar presente, mas ela vai estar aqui durante a semana. Vocês vão ter outra oportunidade de conhecê-la. E a Amanda também, amiga. Acho que a Amanda tá faltando, né? Amanda, não sei. Talvez ela entre ainda, gente. Aí vou deixar que ela se apresente na hora que ela entrar, porque ela não desmarcou. É isso, Luiz, pode iniciar. Então, gente, só dando um avisozinho aqui rápido, né? Como vocês já sabem, hoje a gente vai ter a apresentação do núcleo. Amanhã vai ter, ainda hoje, na real, vai ter uma outra apresentação que vai ser sobre o nível de cadência. Vocês não precisam saber o que é cadência, ok? Então vai ser realmente bem da base mesmo, porque o intuito daqui é capacitar tanto vocês para entrarem junto com negociação já e, pô, na próxima etapa a gente ia trabalhar todo mundo junto, super alinhado, saca? E amanhã a gente também vai ter uma outra capacitação, né? Aí já é com a nossa federação, que é a Sarinha, como a Dara já falou, ela é a nossa guardiã dentro da federação, né? Todas as EJs, ela tem uma guardiã, né? E a Sarinha é a nossa. Ela vai vir falar um pouco de comunicação não agressiva, certo? É importante que amanhã vocês conversem com ela, já deixo aqui o aviso, porque a capacitação dela vai depender muito de vocês também, entende? Então, seria muito interessante se vocês abrissem o microfone, falassem, perguntassem, respondessem ela. Seria bem, bem maneiro mesmo. E amanhã também ela vai falar um pouquinho do que é essa tal federação, né? Porque todas as EJs, a maioria, na verdade, participa de federações. E a nossa é a Rio Júnior. Assim como em São Paulo tem uma, o estado de São Paulo tem uma, o estado da Bahia tem outra, enfim, tem no Brasil todo, certo? Mas amanhã a Sarinha fala um pouquinho melhor. E amanhã também vai ser passada a tarefa de vocês, certo? Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui, tanto com essa apresentação de negociação, tanto com a apresentação de capacitação depois e também amanhã, vão ser colocados à prova ali dentro da tarefinha. Não é uma tarefa difícil, mas amanhã a gente conversa melhor sobre isso, certo? Eu vou aqui compartilhar a nossa apresentação, né? Rapidão. Tá todo mundo vendo?
Boa, tá de boa? Sim, Beleza. pode começar. Então, eu vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou o Luiz, eu sou o diretor de negociação. Entretanto, na gestão passada, eu estava como consultor de ADM Fin. Eu entrei na Argos como consultor de ADM Fin. E essa é uma coisa bem importante da Argos, cara. Você não necessariamente precisa ficar preso a um único núcleo, sabe? O interessante de uma EJ é que, além de você ter voz aqui dentro, mesmo sendo um consultor, sabe? Tanto porque só sendo, entre aspas, bem aspas mesmo, um consultor, eu promovi várias coisas aqui dentro da IJ, conversei bastante com a Dara, com o Lucas, que antes também eram diretores, a gente promoveu várias coisinhas bem maneiras aqui dentro da IJ, e também essa disponibilidade de você trocarem de núcleo, sabe? Tipo, entrei em negociação, mas durante a EJ, durante esse tempo de gestão, eu percebi que eu me encaixo mais com marketing. Pô, manda uma mensagenzinha para a diretora de marketing e supostamente na próxima gestão você vai poder entrar em marketing, saca? E não só marketing, como ADM, ou a própria GP, se vocês quiserem entrar também, o núcleo de projetos, enfim, vocês vão ser todo apresentado para esses núcleos posteriormente, certo? E, é claro, estar dentro de uma EJ é falar de evolução, saca? E não só individualmente, né? Mas trazendo para mim qual foi a minha evolução. Posso dizer que eu sou tímido, gente. Exatamente, eu sou tímido. Eu tenho muita dificuldade de falar em público, mas depois que eu entrei na EJ, isso melhorou bastante, né? Tanto que hoje eu exerço um cargo de liderança por causa dela, né? E também eu coloco muito o aspecto na Dara, que desenvolveu a gente bastante nisso. E os outros diretores desenvolveram bastante isso nela. Enfim, a gente vai passando e sempre melhorando, tá? Basicamente, essa é a minha explicaçãozinha rápida. Agora vem o João falar um pouquinho dele. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Então, eu sou coordenador de negociação. Entrei como consultor em 2023.1, que foi no primeiro processo seletivo que teve esse ano aqui para Argos. E eu escolhi negociação, assim como o Luiz. Eu sou bem tímido e era muito mais antes da Argos. Então, eu decidi tentar esse desafio em negociação, até para diminuir essa timidez. E também, como vocês sabem, o curso de RI ele é bem teórico. Então, a gente fica meio perdido em tipo, como que a gente ia atuar na área de fato. E a Argos consegue proporcionar isso para a gente. Então, entrando em negociação, consegui desenvolver mais coisas aqui na área, entender mesmo como funciona certas áreas em RI. E, querendo ou não, isso é muito importante, porque a gente aqui aprende a trabalhar em equipe, aprende a negociar, principalmente aqui no núcleo de negociação, e a gente conversa com todos os outros núcleos. Como o Luiz falou, a gente não fica preso só à negociação. Se vocês quiserem, vocês podem passar para outros núcleos posteriormente, porque o contato aqui entre os núcleos é o tempo todo. Então, a gente sempre está trabalhando em equipe e procurando o melhor para a Argos. Então, vocês entrando aqui, vocês vão ver como a Argos realmente faz diferença para a gente. Eu vou dar uma pequena apresentada na Letícia. Por motivos de aula, ela não pode estar aqui agora, né? Mas amanhã, supostamente, ela esteja aqui com a gente, né? E ela pode se apresentar melhor. Mas a Letícia, ela era ex-diretora de negociação. Por enquanto, ela está me ajudando agora nessa gestão, né? E ela está montando todo esse processo seletivo junto com a gente, né? Então, ela, como assim, eu acho que a maioria das pessoas que entraram, pelo menos agora, na gestão passada, a Letícia era alguém muito tímida, né? Mas aos poucos ela foi se soltando e uma das maiores disponibilidades dela que eu vejo é o quanto ela tenta ajudar as outras pessoas, saca? Então, sempre que você tiver algum perrengue, alguma coisa acontecendo, pô, conversa com a Letícia, conversa, porque tipo, ela vai fazer com que você pense bem racionalmente mesmo e não é à toa que ela foi diretora de negociação da gestão passada. Mas agora passando um pouco a palavra para o João Guilherme, que é o outro consultor. Oi, gente, boa noite. Eu sou o João. Eu sou consultor de negociação faz 7 meses. E, para surpresa de todos, assim como a Letícia, como o Luiz e o João, eu também era bastante tímido. E eu entrei no núcleo de negociação como um desafio para mim mesmo, em que eu queria ter
uma experiência mais prática, né? Porque muitas vezes na faculdade de RI, a gente só lê, e a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Então, entrar na Argos, assim, foi um norte muito bom pra mim, porque, tipo, hoje, quando eu vou procurar um estágio, eu já tenho uma noção, assim, das áreas que eu gosto, pela experiência que eu tive na empresa júnior. Então, assim, eu acho que entrar na empresa júnior vai ser uma experiência que com certeza vai guiar e vai ajudar bastante vocês. A gente aprende diversas habilidades, como comunicação, Excel, trabalho em equipe. Então é bastante rico a experiência aqui. Basicamente isso. Cara, uma das coisas que tá normal minha voz é que pra mim meu vídeo parou. Mas Agora travou, Luiz. Desligue a câmera um pouco. calma aí. Aí. Então, rapidão, só pra continuar aqui. Uma das coisas que muita gente falou, né, tanto a Dara quanto o João, os dois João, e uma coisa que também que a Letícia ia falar é que, cara, a EJ, ela ajuda muito pra quem tá procurando estágio, saca? Muito, muito, muito mesmo. Porque simplesmente, cara, quando você fala que você é de uma EJ pra alguém que tá te entrevistando, ela vai virar apenas pra esse aspecto. Do tipo, o que você fez dentro da sua EJ, né? Então eu acho isso muito interessante, de verdade. E é algo que ajuda bastante. Eu mesmo, eu tô procurando na real estágio e eu já fiz alguns processos seletivos. E, cara, literalmente, quando eu falo que eu sou da Argos, o pessoal fica, não, mas aqui já passou bastante gente que era da Argos, aqui é isso, aqui é aquilo. E mais o que você fez dentro da CJ, saca? Então é algo que realmente abre portas, né? Teve gente aqui dentro da Agnes que também já me indicou para estágio. Então, assim, é um relacionamento muito, muito, muito bom, de verdade. Mas seguindo, né? Falando um pouco sobre o perfil de negociação, cara, negociação é alguém que tem que ser sempre muito dinâmico. Tem que ter realmente aquela sede de aprendizado, saca? Porque a gente vai ter que aprender a todo momento. A todo momento vai chegar uma lead nova. A todo momento, lead é alguém que é propenso a ser o nosso cliente. Vai ser explicadinho um pouquinho melhor depois, saca? Mas, a todo momento, você tem que ter essa sede de aprendizado, tem que ter essa sede de se capacitar cada vez mais. Mas não é só você sozinho, entende? Vocês têm que ter o senso também que vocês estão em equipe. E a gente está aqui para isso, para trabalhar junto, não para cada um ficar no seu canto, entende? E tem que colocar na cabeça que a gente está a todo momento se comunicando, né? Porque a comunicação é uma das coisas mais importantes dentro do nosso núcleo. Tipo assim, sozinho você consegue chegar longe, beleza? Mas eu posso dizer que em grupo, cara, você pode chegar muito mais longe, né? E quando eu falo em grupo, vocês também têm que entender que vocês vão tratar de várias pessoas diferentes. Não só com clientes, mas com pessoas que vão estar dentro do seu grupo, do seu núcleo, ou melhor, do nosso time, tá? Então, aos poucos, vocês vão pegando essa malemolência de negociação e se empenhando cada vez mais, entendendo cada vez mais como é que tudo funciona. Mas para entender, você vai precisar ter uma escutativa. A gente vai falar de escutativa um pouquinho melhor lá na frente, mas necessariamente a escutativa é aquilo que vai fazer você entender como as coisas realmente funcionam. Mas a gente vai falar um pouquinho disso melhor depois. Falando um pouco mais, a gente também tem que ter uma boa escrita, né? Porque não é só falar, a gente também vai ter que escrever. E muitas vezes a gente vai ter que fazer com que a pessoa entenda ou que a pessoa goste do nosso trabalho só pela escrita, entende? Então, o nosso senso de comunicação, o nosso senso de escrita vai melhorar bastante, certo? Como eu já disse, aquela malemolência, aquele jogo de cintura vai sendo desenvolvido através do tempo, né? Tanto eu tô aqui, os dois João tá aqui, o João Guilherme, o João Vitor, a Letícia vai estar aqui,
Enfim, vão ter outras capacitações. Quando vocês entrarem dentro da IJ, vocês vão ver um mundo de coisas que tem para fazer aqui. E tudo isso vai envolver a sua evolução, né? Se a sua evolução na comunicação, na persuasão, sabe? Em um pensamento analítico, em resolução de problemas, e também um pensamento crítico, saca? E vocês podem ver que na maioria das coisas tem criatividade, porque a gente precisa de criatividade, sabe? Às vezes a gente vai se deparar com situações que, cara, não é possível que esse maluco tá me perguntando isso, mas ele tá perguntando. E você vai ter que usar ali um pensamento rápido e uma criatividade para resolver aquele problema. Às vezes vocês vão estar em uma reunião e ele vai te perguntar algo que você não sabe. Velho, é naquele momento que você é testado, tá ligado? Naquele momento baixa alguma coisa em você e você tem que, pô, ser criativo e tentar sair daquela situação. Mas não se preocupem, cara. Não se preocupem, porque tudo isso a gente vai desenvolvendo aos poucos. Ninguém nasce sabendo fazer tudo. Então, é aos pouquinhos que a gente vai se desenvolvendo. Então, gente, nosso objetivo nessa apresentação é realmente o que vocês entendam o que a gente faz aqui dentro da Argos. Então, ao longo da apresentação, vocês vão conseguir entender bem, beleza? Vou falar um pouquinho sobre as atribuições, que afinal vocês devem estar se perguntando o que afinal o núcleo de negociação faz. Então, a gente tem atribuições externas e também internas. Começando pelas internas, que seria atribuições aqui dentro da Argos. Seria comparecer reunião semanal, seja ela do próprio núcleo de negociação ou até mesmo reunião geral, no qual todos os núcleos participam. Vocês podem participar de capacitações internas e externas, dependendo da situação. E também a gente trabalha atualizando as coisas, verificando conteúdo, por exemplo, no Pipefy, que é onde a gente costuma ter o controle dos leads, planilha de Excel, no Telegram, no nosso grupo da Argos, etc. E também a gente tem atribuição externa, afinal a gente é um núcleo de negociação, então a gente entra em contato com os leads, a gente é a porta de entrada da Argos. Então a gente faz a negociação com o lead, a gente busca entender o que ele está querendo e tenta convencer ele a fechar com a gente. A gente apresenta a Argos nossos serviços e aplica estratégias comerciais de prospecções ativa e passiva. Prospecção ativa e passiva a gente vai explicar para vocês mais detalhadamente daqui a pouquinho, beleza? Pode passar, Luiz. Uma coisa muito importante para vocês entenderem como funciona a organização, né, tipo, do início até o fim, seria o funil de vendas. E o que é funil de vendas? É uma representação das etapas que um potencial cliente passa, desde o primeiro contato com a gente até o fechamento da venda de fato. Então, na prospecção passiva, vou dar uma resumidinha aqui. A passiva é quando o lead chega até a gente, beleza? E na ativa, a gente que vai atrás do cliente, ok? Então, primeiro, vamos supor, a pessoa vai, visita a Argos, visita o site da Argos, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram e depois ela vai e se interessa pelo nosso serviço. E a partir do momento que ela vira um cliente potencial, ela se torna um lead. Então, o lead é nada mais, nada menos, de forma bem resumida, é um cliente potencial, beleza? E aí, depois disso, a gente vê a qualificação, se esse lead realmente é qualificado, a gente vê se a proposta, se o que ele está querendo realmente é viável. Sendo viável, sendo um lead qualificado, a gente passa para a reunião de proposta. Na reunião de proposta, que a gente vai explicar mais detalhadamente lá na frente também, a gente apresenta mais um pouquinho a empresa. Opa, pode voltar aí. A gente apresenta um pouquinho mais a empresa e também tenta convencer o lead ali a fechar e chegar finalmente a ser cliente, se tornar cliente da Argos, que é o que a gente quer. Na prospecção ativa é diferente. Como eu falei, a gente que vai atrás da pessoa e não a pessoa que vai até nós, beleza? Então a gente faz isso através de vários tipos de pesquisa e vários tipos de abordagem. Cada tipo de abordagem serve para uma diferente empresa ou até mesmo pessoa, dependendo da situação. E aí é o mesmo esquema, ver se é um lead qualificado, ver se realmente é viável, a gente faz a proposta com o objetivo de fazer virar cliente da Argos. Então, gente, agora eu vou detalhar um pouco mais a prospecção ativa e a prospecção passiva. Começando pela prospecção ativa, que é a forma mais tradicional de vendas e é a que a gente tem mais contato no dia a dia.
Na prospecção ativa, a empresa chega até o cliente sem que ele tenha solicitado, sem que ele tenha fornecido seus dados. Ou seja, é através de uma interrupção. O que seria essa interrupção? Por exemplo, seriam os e-mails frios, por exemplo, aquele que a gente recebe na caixa de e-mail de alguma empresa aleatória, oferecendo seus serviços. Pode ser uma ligação, pode ser banners, exposições, diversos meios que essa interrupção pode acontecer. O intuito principal desse tipo de prospecção é vender o produto. Porque muitas vezes você vai entrar em contato com esse possível lead e ele nem sabe do problema que ele tem, principalmente na prospecção ativa. Então você tem que mostrar para ele que a Argos tem a solução para um problema que muitas vezes ele nem sabe que tem. Então, na prospecção ativa, é muito importante que você tenha uma linguagem persuasiva, que você tente convencer o tempo inteiro o lead que você está entrando em contato de que a Argos representa a melhor solução para ele, é o melhor remédio para ele, e que muitas vezes ele nem sabia que era possível. As vantagens da prospecção ativa é que você tem um maior controle da boca de funil, ou seja, você consegue selecionar melhor os clientes, porque é você que procura eles, através de pesquisa, através de plataformas, e você tem um retorno mais rápido. Porque como você que entra em contato, você consegue fazer a sua própria demanda, que é diferente da passiva, que eu vou explicar daqui a pouco. As desvantagens da prospecção ativa é que ela é de difícil escalabilidade, porque ela envolve mais trabalho, e ela é uma estratégia mais agressiva. Então você tem que dosar o tempo inteiro para não acabar assediando o cliente, ligando 200 vezes por dia, que não é algo que a Argos quer fazer, né? Então tem que saber o tempo inteiro dosar entre a linguagem persuasiva e a linguagem mais agressiva. Agora falando um pouco sobre a prospecção passiva. Na prospecção passiva, os leads eles são atraídos de forma indireta. O cliente que procura a empresa. Nesse caso, o cliente ele já sabe o problema que ele tem. Então, o objetivo do consultor de negociação, nesse caso, é convencer o cliente que a Argos tem o melhor serviço para ele. Ele já sabe do problema. Então, por que o cliente vai escolher a Argos? Então, nesse momento, é importante que a gente mostre as vantagens. Porque a Argos é uma empresa júnior, porque ela oferece um preço melhor, etc, etc. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. É muito importante, nesse tipo de prospecção, que se crie uma relação com o cliente, que seja além daquela linguagem fria. É importante você observar a linguagem do cliente, das coisas assim que ele gosta, isso através da ligação por WhatsApp, para que você vire quase um amigo dele, para que a venda seja um processo mais interessante. As vantagens da prospecção passiva é que ela é uma estratégia menos agressiva e ela tem melhor escalabilidade, porque os clientes eles chegam por meio de redes sociais, tipo Instagram, e-books, Google Ads, então você não precisa estar o tempo inteiro procurando, eles que chegam até você. As desvantagens é que você tem a falta de controle da boca de funil, ou seja, você não tem muito controle da qualidade dos leads que chegam, porque eles podem chegar de forma aleatória. Às vezes chega lead falando, nossa, Argos vende móvel. Chegam umas coisas meio aleatórias assim. Então, você tem menos controle. É um investimento mais demorado e praticamente é isso. Pode passar o slide. Agora falando um pouco sobre a prospecção de leads na prospecção ativa. Essa etapa do funil, ela tem como objetivo procurar empresas que se encaixem com o perfil da Argos. Esse perfil da Argos a gente vai explicar um pouco melhor para vocês depois, que para vocês conseguirem filtrar as empresas que podem ser possíveis clientes para a gente. São diversas plataformas que a gente pode utilizar para achar esses leads, como até listas net, mas a que eu mais gosto é a prospecção SCL pelo Google, em que você simplesmente entra no Google, na barra de pesquisa, e coloca o setor, o cargo e o LinkedIn da empresa. Por exemplo, você pode colocar moda praia, RH, LinkedIn. A partir disso, vai aparecer várias empresas com um contato do RH dessas empresas. Qual é a vantagem desse tipo de prospecção? Você vai falar direto com um funcionário de RH. Você pode falar por meio de ligação ou e-mail. Dessa forma, não corre o risco de você mandar um e-mail para a empresa e cair no spam deles. Você tem um contato mais direcionado, mais eficiente. Então, eu recomendo bastante esse tipo de prospecção. Pode passar os slides. Agora falando sobre o primeiro passo da prospecção passiva, que seria o primeiro contato. Os leads, eles chegam para a gente, para os consultores, através da plataforma do Pipefy. Eles preenchem um formulário. Nesse formulário contém diversas informações, como o tipo de serviço que eles querem, se é dupla nacionalidade, se é visto, etc. Os documentos que eles possuem, qual o problema que eles querem solucionar. Dessa forma, o consultor de negociação ele vai pegar o contato, o número desse lead e vai adicionar ele no WhatsApp. No WhatsApp,
a gente recomenda que logo no início você já marque a reunião de diagnóstico com esse lead. O que seria a reunião de diagnóstico? A reunião de diagnóstico ela tem como objetivo conhecer mais sobre esse lead. Eu vou explicar ela mais para frente. Antes disso, a gente mostrou alguns prints aqui para mostrar exemplos para vocês de como isso acontece, mas podem ficar tranquilos que a gente vai disponibilizar um documento mais completo para guiar vocês, porque eu sei que nesse início é bem difícil assim quebrar esse gelo de como a gente entra em contato com o lead no início, etc. Mas pode deixar que a gente vai ajudar vocês. Pode passar o slide, por favor. E os leads, eles podem variar muito de temperamento. Tem leads que são muito legais, que te respondem rápido, que são fofos, falam um monte de coisa maravilhosa, mas tem os leads que podem ser bem complicados e podem ser um pouco agressivos. É muito importante que a gente não leve isso pro coração, porque essas pessoas estão frustradas pela vida delas e não com a gente. Então, assim, se um lead for agressivo com vocês, só abafem, finge que nada aconteceu. Aconteceu até com o Luiz, recentemente, que ele estava sendo lá, falando da reunião de diagnóstico com o lead, etc. E ele falou que não estava em aplicativo de relacionamento e que não era para isso, ele só queria comprar o produto. Então, nesses casos, não levem pro coração. Pode passar o slide. Aí tem uns casos engraçadinhos, que se vocês quiserem ler depois, vocês podem ver o slide. Por exemplo, aquele do corretor, que é um clássico. Mas é isso, pode passar, pra gente não perder muito tempo. Agora falando sobre a reunião de diagnóstico. Então, como eu tinha falado, a reunião de diagnóstico é bom já ser marcada no primeiro contato com o cliente. E é importante que ela aconteça através de uma ligação, principalmente pelo WhatsApp. Porque na ligação você consegue criar um contato mais íntimo com o lead e muitas vezes é mais rápido do que se você ficar perguntando por WhatsApp, porque ele demora 20 minutos para te responder, você demora para responder ele, fica uma comunicação muito engessada e às vezes o lead desiste no meio do caminho. Então é importante que nessa ligação se apresente a Argos. O que é uma empresa júnior, quais são as vantagens dele entrar com um projeto junto com a empresa júnior, etc, tudo isso. E também é fundamental que você entenda as dores do lead e exatamente o que ele quer, para que você não ofereça um serviço errado para ele e que isso dê um problema no futuro. Também é fundamental entender a viabilidade do projeto. Se ele tem os documentos necessários, se a data de viagem dele dá tempo da gente realizar um visto, se eles têm os documentos da família para realizar uma DN, por exemplo. Isso tudo a gente vai explicar melhor depois. E outra coisa que é fundamental é que na reunião de diagnóstico, a gente não deve falar o valor do serviço de primeira. Por quê? Porque muitos leads, eles só entram, querem ver o valor e querem comparar com várias outras empresas e é isso. Quando eles fazem isso, eles não entendem o valor agregado que a Argos pode oferecer para eles. Porque dentro daquele preço, envolve todo um projeto personalizado, envolve um contato que ele vai ter com todos os membros do projeto dele. Então não é só o preço. Por isso que a gente gosta de deixar para informar o preço na reunião de proposta, que é após a reunião de diagnóstico. Pode passar. Basicamente isso. Então, gente, agora eu vou falar um pouco do Urapan. Eu gosto muito de dizer que todo mundo já nasce sabendo negociar, sabe? Tudo isso que a gente está falando para vocês, querendo ou não, é a teoria. Mas vocês já sabem isso. Só que vocês não sabem a teoria. Né? É igual aprender gramática. Todo mundo sabe falar. Mas a gramática real a gente só vai aprender depois na escola. Né? Então, eu vou falar aqui de algumas técnicas, assim como os meninos estavam falando, de negociação. A primeira delas é o rapport. Cara, simplesmente ela pode ser resumida em conquistar, sabe? É o quanto você sabe conversar com aquela lead, né? É tratar aquela lead da maneira que você quer ser tratado, né? É o significado de empatia, confiança e estabelecer uma conexão, né? Nessa técnica, você vai, através da conversa, ver onde você realmente se encaixa, onde dá match com aquela lead. E depois que você achar algum assunto em comum, você vai conseguir fazer com que ela se desenvolva cada vez mais. Que ela se libere cada vez mais para conversar com você. Saca? Para sair daquele nível mais engessado do que é negociar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já cheguei em várias lojas ou alguma coisa do tipo, ou fui contratar algum serviço, que a pessoa me tratava como um cliente. Simplesmente como cliente.
Se eu aceitasse, legal. Se eu não aceitasse, legal. Foda-se. Mas não é assim que a gente tem que trabalhar, tá ligado? O diferencial tá aqui. É estabelecer conexão. Vocês têm que entender que um cliente não é só um cliente, sabe? São pessoas que querem ser bem atendidas, né? São pessoas que podem se tornar amigas de vocês, assim como aconteceu comigo esses dias, né? Eu atendi um caso, o caso da Carolina, que, cara, no começo a gente achava, tipo, muito inviável fazer as coisas dela. Mas só que, conversando com ela, eu fui descobrindo realmente a história dela e, cara, hoje a gente é amigo, sabe? E no fim a gente acabou fechando o contrato com ela. Então, não é só você atender a pessoa, mas tem toda uma técnica por trás. Mas vocês sabem muito bem disso, porque sabe onde vocês encontrou isso? Com a sua mãe. Com a mãe de vocês, ou com o pai de vocês, ou familiares de vocês, ou namorado de vocês, enfim. É quando você tenta convencer a pessoa que você está certo, mas usando o que a pessoa gosta, saca? Então, basicamente é isso. Você vai gerar uma credibilidade para você e não apenas um serviço automatizado, né? Então, você não vai simplesmente atender a pessoa, mas vai fazer com que a pessoa goste de você e você goste da pessoa, entre aspas. E também é muito importante demonstrar empolgação quando você for conversar com ela, né? Eu já cheguei várias vezes pessoal de negociação e falei, cara, não inicia uma conversa perguntando sobre alguma documentação, tá ligado? Porque parece que você tá cobrando a pessoa. Não é isso que a gente quer, sabe? Inicia uma conversa, tipo, todo empolgado, falando, caraca, você já tá sonhando com a sua vida lá na Alemanha, porque a gente faz dupla nacionalidade alemã, já tá sonhando com a sua vida lá na Alemanha, tal, isso e aquilo, mas antes disso eu preciso daquele documentozinho, você lembra? Saca? Então é isso. É você estabelecer esse tipo de conexão. Não tratar a pessoa como mais um cliente, mas ela é uma pessoa, ela está empolgada, ela contratou a gente por algum motivo. E é esse motivo que a gente tem que usar, saca? É uma técnica de convencimento muito, muito boa. Existem várias outras, mas essa é uma das mais básicas que, como eu disse, todo mundo sabe usar, mas só que não sabia a teoria. Então, quando você fala para sua mãe, mãe, eu quero sair, aí sua mãe fala não, aí você usa vários termos, vários argumentos para fazer com que ela deixe e no fim ela acaba deixando. Basicamente é isso, saca? Gente, sei que parece muita coisa, mas relaxem, tá? É, é bem tranquilo. Vocês vão ter todo o acompanhamento da gente, beleza? Não se assustem, não, é porque realmente a apresentação inicial, algo que é novo, acaba assustando, mas relaxa que é bem tranquilo aqui. Então, como eu apresentei para vocês ali atrás no slide de funil de vendas, depois a gente tenta ver se o lead realmente é qualificado. E o lead sendo qualificado, a gente parte para a reunião de proposta. Então, o que que a gente faz nessa reunião de proposta? A gente apresenta melhor a Argos, apresenta melhor a empresa, mostra nosso portfólio e, como o Luiz falou, a gente não faz algo geral, a gente faz algo personalizado. Então, é muito bom deixar isso claro na reunião de proposta, para mostrar que a Argos faz um serviço personalizado para cada cliente, entendeu? Então, na reunião de proposta, a gente não simplesmente chega e joga o valor lá para a pessoa e acabou. Não, a gente, como o João Guilherme falou anteriormente também, a gente mostra, a gente agrega mais o valor do nosso serviço, então, além do valor real do projeto. Então, são mais coisas que a gente apresenta para poder realmente convencer o lead a fechar com a gente. E para montar a proposta, a gente consulta a planilha de Excel que a gente tem de precificação. Nessa planilha, a gente consegue calcular os variados tipos de serviço que a gente tem, dependendo de cada caso da pessoa. Então, vocês não precisam saber matemática, tipo, saber números, nada, relaxa, tá? A gente tem o Excel, a planilha já toda montadinha certinho, é só realmente clicar um botãozinho ou outro e o valor já está certinho lá para gente. Então, não precisem ficar com medo nesse aspecto, beleza? E como eu falei anteriormente, a gente personaliza a proposta, a gente não vai montar o mesmo slidezinho para todo mundo de forma igual. Então a gente vai personalizar a proposta, de acordo com o que cada lead está precisando.
E nessa reunião de apresentação, como eu falei, a gente tem que fazer, convencer o lead a fechar com a gente. Então a gente foca nas características de cada lead, a gente personaliza o projeto para ele e a gente usa gatilhos mentais que aumenta a chance de converter esse lead em cliente. E além disso, um fato muito importante é estabelecer um prazo de validade da proposta. Então, quando a gente acaba de fazer essa reunião de proposta, a gente mostra que tem uma validade da proposta. Geralmente, a gente bota um prazo ali de 7 dias, ok? Porque, por exemplo, se a gente acaba a reunião de proposta e fala, ah, beleza, aí depois você me fala se você vai querer ou não. Aí a gente está lascado. Aí vai ficar por isso mesmo e não vai responder. Então é sempre bom botar um prazo, porque dá um gatilho, de urgência na pessoa e ela tem que responder, para a gente realmente se ela vai querer. Então, nessa reunião de proposta, a gente apresenta sobre a Argos e tenta convencer ao máximo a pessoa a fechar com a gente, beleza? E, geralmente, a gente faz essa reunião de proposta por uma videochamada no Google Meet, beleza? Para quem esteja já com dúvida de como seria. Então, eu falei que a gente ia voltar nos gatilhos mentais e a gente chegou até eles. O João falou um pouquinho, eu falei um pouquinho lá atrás. Mas o que seriam gatilhos mentais? Rapidão. Ih, rapaz, pulou um. Então, gente, não, tá faltando um slide aqui, considero, depois eu vou mandar para vocês. Mas, na real, gatilhos mentais seriam... Agora viria uma imagem sobre escutativa, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre escutativa para vocês. Como eu disse que ia voltar, a gente volta aqui. Ok, a gente falou de várias coisas que negociação faz aqui, né? E, cara, parece muito louco, parece muito difícil. E, pô, como é que você trata vários clientes diferentes? Porque pessoas são diferentes, por mais que elas se repitam em certo momento, elas são diferentes. E como você consegue conversar com tudo isso de gente e ao mesmo tempo fechar negócio com uma que é totalmente diferente da outra e saber como uma pessoa se comporta ou se comportar com uma outra pessoa? Cara, tudo vai de escuta ativa. Eu acho que se eu fosse colocar um pilar de negociação, a primeira delas seria escutativa. O que é escutativa? É você simplesmente escutar tudo, principalmente tudo o que a pessoa está falando, sabe? Cara, a escutativa é uma das melhores coisas, porque é através dela que você vai pegar ali o rapport, né, que é a técnica de convencimento, que você vai saber onde chegar, como conversar com ela, em qual assunto começar uma conversa, porque, cara, é através dela, da escutativa, que você vai realmente desenvolver gatilhos mentais, certo? Porque é o seguinte, vocês têm que ter em mente que, pô, a pessoa é a pessoa que você está atendendo. No momento, ela é a pessoa mais importante para você. Tudo que ela falar vai servir de alguma coisa no futuro. Né? Eu posso usar dois exemplos. Uma, que era de uma professora de francês. Eu conversei com ela, tipo, eu comecei conversando com ela todo empolgado e vi que ela era mais séria e precisava com mais assuntos, tipo, totalmente na lata, sabe? Então ela era papo reto. Ou você falava ou você não falava. Então, simplesmente, eu entendi que ela gostava de conversar assim quando ela queria ser atendida. Então, numa reunião de proposta, numa reunião ali de diagnóstico, a gente conversou, papo, sabe? Ela falava alguma coisa, eu respondia. Ela falava alguma coisa, eu respondia. Ela perguntava alguma coisa, eu respondia. Então, tipo, era literalmente isso. No caso da Carolina, já é outro viés. Ela é alguém muito comunicativa. E ela se empolga bastante. Então, é importante você mostrar o quanto você está empolgado com o caso dela. Tanto que, pô, ela é muito querida aqui, muito querida mesmo. O pessoal que está trabalhando com ela no projeto dela, tipo, ela é super querida. Ela já, tipo, indicou Argos para várias pessoas que também querem viajar. Porque é isso, a gente entendeu a maneira com que ela gosta de ser tratada, sabe? E isso só vem da escutativa.
E como eu disse, a escutativa vai gerar gatilhos mentais. E o que seriam gatilhos mentais? Basicamente, a pessoa não pensa para aceitar as coisas. Seria o movimento irracional das coisas, sabe? Então, um gatilho mental vai fazer com que ela não racionalize o que ela tá pensando. É na hora, sabe? Então, existem alguns vieses de gatilhos mentais, como a novidade. De verdade, gente, existe uma lista enorme sobre gatilhos mentais. Aqui são só alguns exemplos, né? Então, tem um gatilho mental de novidade. Então, tipo, você mesmo dizer que o que a gente vai colocar, o quanto a gente vai colocar naquele produto, o quanto a gente vai oferecer para ele, é algo maneiro, sabe? É um gatilho mental isso. Porque a pessoa vai olhar e falar, caraca, ninguém nunca fez isso por mim antes, sabe? Então é bom sempre afirmar o quanto, qual é a equipe, quantas pessoas vão estar alocadas naquele projeto, quanto tempo vai demorar realmente para dar mais segurança para a pessoa. E tudo isso vai ser um pouquinho de novidade para ela, sabe? Enfim, tem a viés do mercado também, certo? Autoridade é você demonstrar o conhecimento do produto, né? Por isso eu falei muito de criatividade. Cara, às vezes você não vai ter o total conhecimento do produto. Alguém chega e te faz uma pergunta muito específica sobre Comex. Cara, eu não sei eu não sei responder uma pergunta muito específica sobre Comex, porque eu não sou especializado nisso. Então a gente vai ter que usar ali a malemolência, a criatividade, o jogo de cintura da negociação para criar uma autoridade da gente em cima daquele produto e dizer o quanto a gente sabe. E a gente afirmando o quanto a gente sabe, vai passar mais confiança, vai transparecer mais confiança para a pessoa, né? Tem também o gatilho mental de escassez, aquele que coloca um tempo determinado, saca? Então vamos supor, se você assinar o contrato em 3 dias, você vai ter 40% de desconto, sabe? É um gatilho mental de escassez. Ou, pô, tá acabando tudo, tá acabando tudo. Se você não assinar agora, desculpa, mas você vai perder. É um gatilho mental de escassez. Legal, né? A internet tá péssima hoje. Mas, assim, e também tem o gatilho mental de exclusividade, que são as condições oferecidas durante aquela negociação e as vantagens daquele possível projeto são exclusivas para aquele cliente. De novo, você mostrar o quanto aquilo está sendo importante para a pessoa e o quanto aquele cliente é exclusivo para a gente, sabe? O quanto aquele cliente é realmente importante para a gente, certo? No mais, é isso. Eu sei que foi uma capacitação não, uma apresentação assim bem pesada, mas como os meninos já falaram, eu também vou repetir, cara, na teoria tudo é sempre um pouquinho mais difícil, mas só que na hora vocês vão perceber que não é tão difícil, sabe? Mas no mais, se vocês têm alguma pergunta sobre essas coisas, eu sei que foi bastante coisa. Se alguém tiver uma pergunta, pode falar. Podem perguntar, gente. A gente apresentou bastante coisinha. Eu queria saber se esses slides vão ser disponibilizados pra gente depois, pra gente ler com mais calma. Vão sim, vão sim. E também vocês vão ter a nossa ajuda. A gente vai estar a todo momento com vocês. Eu tenho uma pergunta. Você consegue me escutar? Consigo sim. Nessa tarefa que a gente vai ter que fazer, a gente vai lidar diretamente com o cliente já ou vai ser só uma simulação? Não, vai ser só uma simulação.
Alguém mais? Não? Então, boa noite. Eu queria perguntar se todos os nossos encontros vão ser totalmente online ou vai ter algum que vai ser presencial e tudo. Pelo menos a parte de negociação vai ser totalmente online, tá? Ah, ok. Obrigada. De nada. Alguém mais? Não sei se o João Vitor já tá aí. O João Vitor que vai dar com bastante. Fala comigo, Luiz. Entrei Salve, aqui. irmão. Tudo certo? Como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, meu cara. Boa. Fala, gente. Boa noite. Boa noite, mano. Vou só sair aqui da tela, então. Que isso, aulas com os slides tão lindos. Que isso, meu cara. A gente aproveitou, tá? Esse slide aí. do pessoal passado. Ah, é? Mandaram bem, pô. Que isso. Então, meu cara, esses daí são o pessoal que tá aí no processo. Se você quiser apresentar um pouquinho da Atuar antes de começar a dar capacitação. Enfim, o palco é seu, meu querido. Você pode fazer o que você quiser. Usar eles como realmente você quer. Enfim, é todo seu. Tranquilo, vamos lá. Galera, primeiramente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Tive contato mais direto aí com o Luiz, mas eu espero poder ver mais vezes o rostinho de vocês aí, para poder estar auxiliando no que for preciso. Bom, primeiramente me apresentar. Eu sou o João Vitor e, pelo visto, eu tenho o Xará aqui comigo, né? Então, e assim como vocês, eu fiz parte do MEG também, fiz parte da empresa Júnior, fiz durante 3 anos parte da empresa Júnior aqui da Universidade Federal de Lavras, na UFLA. Então, lá dentro, cara, eu fui assessor de projetos, fui diretor de projetos,